Bom dia, 3001. Nossa aula de filosofia do dia 10 de junho de 2020 vai falar sobre o tema racismo. A proposta de falar sobre esse tema é porque hoje nós estamos vivendo muitas cenas de repúdio. As populações em vários lugares do mundo estão se levantando, fazendo manifestações para colocar o seu desagravo em cima do racismo que mata, o racismo que machuca e o racismo que não vê, que não enxerga as minorias. O Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica, ou seja, apresenta uma elevada variedade de raças e etnias. Há, dessa forma, uma incontável variedade de tipos que definem a composição étnica no Brasil. Por exemplo, a gente pode falar que, de modo geral, a composição étnica brasileira é basicamente oriunda de três grandes e principais grupos étnicos: os indígenas, os africanos e os europeus. Os índios formam o grupo descendente daqueles que aqui habitavam antes do período do descobrimento. Os negros foram trazidos para cá para compor o grupo de povos que eram forçados ao trabalho, eram escravizados, sustentavam a economia do país durante o período em que foram produtivos. E o europeu, que veio para cá, impôs a sua cultura, as suas práticas sociais, as suas religiões, as suas tradições e os seus valores. Essa soma de diferentes etnias deu origem ao povo brasileiro. Mas um povo que, mesmo depois de muitos séculos, mesmo depois de muita gente lutando, sofrendo e morrendo, a gente percebe que o preconceito continua dentro da nossa sociedade. O preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio de intolerância. Geralmente, o preconceito envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, maneira de falar ou de se vestir de um indivíduo ou grupo social. O preconceito surge por meio do julgamento nocivo que se faz sobre as diferenças entre as pessoas. Esse tipo de atitude é muito prejudicial à sociedade, visto que gera desentendimento, intrigas, ódio. Quais são, então, as formas de racismo que nós percebemos no mundo? A xenofobia, o xenofobismo, a discriminação, o preconceito e o chauvinismo. A xenofobia, como a própria palavra já fala, em fobia, que é o medo do que é estrangeiro, medo do estrangeiro. Então, a gente percebe muito isso em sociedades da Europa, onde eles perseguem o outro, aquele estrangeiro que vem ali se estabelecer, onde eles criam barreiras para esse estrangeiro se estabelecer. A discriminação, ela é a forma de nós diferenciarmos, de nós distinguirmos, de nós especificarmos, tratar uma pessoa ou uma comunidade como inferior, sobretudo por motivos religiosos ou raciais. E a gente percebeu isso em muitos momentos da história. O preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta geralmente na forma de atitudes discriminatórias. O preconceito, normalmente, ele se manifesta nas áreas do social, do racial e do sexual. E o chauvinismo é todo tipo de opinião exacerbada, aquela opinião tendenciosa, aquela opinião agressiva em favor de um país, de um grupo ou de uma ideia. E, em nome disso, você não acredita mais em nada, você não aceita mais nada e você persegue todo aquele que pensa, que age diferente de você. Então, essas formas de racismo, elas são muito perigosas, porque elas levam às lutas, elas levam a ações de agressão dentro da sociedade. A xenofobia, a discriminação, o preconceito e o chauvinismo.
Então, qual é a origem do racismo? Infelizmente, eu não vou poder responder. Não existe uma data, não existe um dia, não existe um tempo para esse racismo ter surgido, tá? No mundo em que nós vivemos. O que a gente sabe é que o racismo existe desde que o homem está na Terra. Em todos os povos, em todos os grupos, em todas as culturas, a gente percebe essa atitude racista. Existem exemplos, tá, ao longo da história que se tornaram muito mais fortes e muito mais marcantes. A gente pode trazer aqui dois. Um na América do Norte, quando na segunda metade do século XIX, em 1870, Abraham Lincoln é eleito presidente. Ele resolve libertar os escravos. Até 1870 não havia ainda ocorrido essa assinatura da lei que libertava, essa emenda que libertava os escravos na América do Norte. E Abraham Lincoln assinou. Após a Guerra de Secessão, foi criado um grupo chamado Ku Klux Klan, uma sociedade secreta que passou a perseguir os negros só porque eles eram negros. Eles não aceitavam essa igualdade, essa liberdade. A gente tem um outro exemplo, já no século XX, no período que antecedeu e no período da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo, defendido por Adolf Hitler na Alemanha, começou um movimento antissemitista de perseguição aos judeus e a outras minorias, mas principalmente aos judeus, e a gente percebe aí, pelo campo de extermínio, pelo campo de concentração, centenas de milhares de judeus perderam a sua vida. Então, o que é o racismo? Tá? O racismo é a tendência do pensamento ou do modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras. O racismo é onde existe a convicção de que alguns indivíduos e sua relação entre características físicas hereditárias e determinados traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais são superiores a outros. O racismo não é uma teoria científica, mas é um conjunto de opiniões pré-concebidas, onde a principal função é valorizar as diferenças biológicas entre os seres humanos, em que alguns acreditam ser superiores aos outros de acordo com a sua matriz racial. Então, quando a gente vai no dicionário e pega lá a definição de preconceito, a gente vai ver que é um pré-julgamento, literalmente, pré-tracinho conceito, uma concepção que já existe sem que haja fundamentação científica para tal opinião. Em outras palavras, o preconceito é criado a partir de crenças e superstições que, por suas vezes, sustentam o ódio ou o repúdio a determinado grupo. O indivíduo mais preconceituoso é aquele que cresce em contextos onde o preconceito é manifestado por atitudes discriminatórias. Assim, eles carregam determinadas ideologias geradas por uma base irracional. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente pensa também que eu desenvolvo esse racismo através de um preconceito e de um estereotipo. O conceito de estereotipo está relacionado com essas atitudes discriminatórias. Trata-se de uma imagem definida que é atribuída a pessoas ou a alguns grupos. Eu gosto ou não gosto. Eu preconceito aquele grupo. Eu discrimino aquele grupo. Nessa imagem que vocês estão vendo, eu trouxe para vocês um grupo que está vestido com uma camisa branca, com umas listas azuis, e no centro tem um único vestido com uma camisa amarela. Quem é o fora do contexto aí? Quem é o estereotipo? Quem é o que está sendo preconceituado aí? É o menino da blusa amarela, porque ele é o diferente no grupo. O preconceito cega. Por quê? Porque quando eu crio um estereotipo, eu gero uma generalização que pode ser perigosa, pois não contempla as particularidades do grupo social. Eu quero todo mundo igual, todo mundo no mesmo padrão. E quando eu quero tudo igual, tudo no mesmo padrão, isso traz problemas. Problemas que geram a necessidade de organizações em defesa. No Brasil, a gente tem uma organização
que luta pelos direitos dos negros, ele levanta essa questão da consciência negra, e essa valorização se fez presente no nosso calendário a partir do mês de novembro, quando a gente tem o Dia da Consciência Negra. Não que a gente precise de um dia para lembrar, mas que a gente precisa lembrar das pessoas que construíram a história do nosso país. Negros, brancos, amarelos, azuis, vermelhos, não importa a nossa cor. Todos somos seres humanos. Eu trouxe para vocês terceira série, até porque vocês estão numa época de pensar no vestibular. Então, eu construí essa tarefa com essa objetividade. Vamos pensar, buscar informação, contextualizar. Hoje, o mundo vive uma sequência de manifestações contra o racismo. Basta ligar a televisão, nesses últimos dias não se falou em outra coisa. Fale sobre esse tema numa redação argumentativa de no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas. Eu preciso que vocês postem ela lá na sala do Classroom. Eu vou, inclusive, disponibilizar um formulário para vocês poderem construir essa tarefa. Vou dar o tempo de vocês fazerem no rascunho, e quando eu disponibilizar o formulário, vocês vão ter que construir dentro do formulário, eu vou dar uma nota, tá? Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Até a nossa próxima aula, até a semana que vem. Tchau.